A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Essa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é restaurando o que se perdeu. Restaurando o que se perdeu. Todos nós, em algum momento, em alguma área, nós temos algo que nós perdemos. Ou estamos naquela luta. Estão tentando tirar. Estão tentando roubar. Perder o quê? Perder muitas vezes a paz, perder a alegria, perder a saúde, perder o descanso interior, que é a paz, perder casamento, perder filhos, perder famílias, perder recursos, perder sonhos, perder ministérios. Quantos de nós já perdemos tantas coisas nas nossas vidas? E muitas vezes estamos numa luta hoje para não perdermos mais, para não perdermos aquilo que é de Deus para nós, porque aquilo que perdemos e não é de Deus, que fique onde está, amém? Mas o que foi perdido e é de Deus voltar, em nome de Jesus, vai voltar à sua vida, vai voltar à nossa família, em nome de Jesus. Restaurar fala de recuperar, de reconquistar, de resgatar. O que precisa ser recuperado na sua vida? O que precisa ser recuperado na sua família? O que precisa ser restaurado na sua vida emocional? Quais sonhos que foram deixados para trás? Ministério, servir a Deus, o que foi que ficou para trás e precisa ser resgatado, restaurado, reconquistado? Lucas capítulo 6, nós vamos compartilhar sobre um momento na vida de um homem que precisava ter algo restaurado na sua vida. Um homem que precisava de que o sobrenatural viesse sobre ele, porque naturalmente nada mais podia ser feito. E muitas vezes nas nossas vidas, ou na vida de alguém que nós amamos, a nossa família, alguém que consideramos muito, nada mais naturalmente pode ser feito. Ou o que é natural está sendo feito já, mas não é suficiente. Precisa do sobrenatural, precisa da fé em ação, precisa do poder de Deus, precisa do poder da cruz, precisa do impossível acontecer. E é o que este homem precisava na vida dele. Ele precisava de uma restauração que o ser humano não podia realizar. Ele precisava de algo que ninguém, por mais que o amasse, podia fazer por ele. Quantas pessoas nós amamos e passam por tantas lutas, e nós muitas vezes falamos: Deus, o que mais nós podemos fazer? Nós não podemos fazer mais nada a não ser orar, a não ser clamar por essa pessoa em relação a essa situação. E assim se encontrava este homem. A Bíblia diz em Lucas 6, capítulo 6, versículo 6 ao 10, nós vamos ler, diz assim: no outro sábado, está falando sobre Jesus, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha a lei. Jesus veio para nos ensinar que o amor é maior do que a lei, que ele é maior do que a lei, amém? Porque se nós vivermos esses 2 primeiros mandamentos, nós viveremos todos os demais, amém? E aqui nessa situação, Jesus então vai à sinagoga, e muitos fariseus religiosos o acompanhavam, não era para receber de Jesus, mas para cuidar, para ver se ele faria algum milagre no sábado, porque existia uma lei, que no sábado não podia fazer isso. E a Bíblia continua dizendo: mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi.
Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Jesus chega na igreja, diga comigo, a sinagoga é a igreja. Jesus chega na igreja, e quando ele chega, já estava lá esse homem. E Jesus, sabendo o que se passava no coração daqueles religiosos, chama este homem que estava à margem do local onde eles estavam e diz: venha para cá, venha para o meio, venha aqui para frente. E aí Jesus então os questiona: o que é permitido fazer no sábado? É permitido fazer o bem ou o mal? Salvar ou destruir? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Jesus falou: olha, estenda essa mão atrofiada, porque com certeza ele vivia com a mão encolhida, escondida, longe dos olhos, de chamar a atenção. E Jesus chega para aquele homem e fala: estenda essa mão, no meio de todos os religiosos ali na igreja. A Bíblia diz que ele a estendeu e ela foi restaurada. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Glória a Deus. Jesus estava ali, naquele momento. A Bíblia fala nesse contexto de um homem, desse homem que tinha uma mão atrofiada. Um homem que tinha muitas batalhas, com certeza ele tinha dores físicas. Imagina as dores emocionais. Na cultura judaica, a mão direita era símbolo de força, de bênção, de honra, de trabalho. E aquele homem tinha a sua mão direita atrofiada. Imagina a discriminação que ele sofria. Imagina a rejeição que ele sofria, que ele sentia no coração dele, de não poder produzir mais. E ao que nós sempre nos questionávamos, né? Será que esse homem nasceu assim? Será que aconteceu algo no decorrer da vida? Na Bíblia isso não é relatado, mas estudando a história, Jerônimo foi um sacerdote cristão, teólogo e historiador. Ele nasceu quase 350 anos depois de Cristo, e estudando a história, ele descobriu, e nos seus relatos ele diz que este homem da mão atrofiada, ele era pedreiro, ele era especialista, na verdade um engenheiro da época, né? Mas simplesmente assim, de uma maneira muito simples, coloquial falando, ele era um pedreiro especialista em reboco e num tipo especial de argamassa. Agora imagina um homem que usa da força das suas mãos. Nós usamos as mãos para tudo, mas ele trabalhava em obra e ele não podia, mas significa que aquele homem tinha saúde, ele era saudável, ele não tinha nenhuma limitação, e algo aconteceu e ele perdeu o movimento da sua mão direita, da força do trabalho. Ele era considerado impuro na época, quase como aquela mulher do fluxo de sangue. Era como se o pecado ambulante estivesse por ali. Ele é impuro porque ele está em pecado. E ele sofria tudo isso. E quando nós sabemos da história, nós vemos que ele não era assim. Ele perdeu o que você na sua vida teve, tinha ou tem, você perdeu, você está lutando para não perder. É importante nós refletirmos sobre isso. Não é uma coisa comum da vida, não é natural da vida perder a saúde, perder a alegria, perder o casamento, perder os filhos. Não acontece com todo mundo, não, queridos. Isso não faz parte dos propósitos de Deus para a sua vida, amém? Deus não tem planos de perda, Deus tem planos de ganho. Que você ganhe vida, que você ganhe alegria, que você ganhe paz, que você ganhe saúde, que você ganhe recursos, que você viva o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. E em nome de Jesus, o que você perdeu e é de Deus, que volte para a sua vida. Eu profetizo que vai voltar. Vai voltar o que você perdeu. Não importam as dificuldades,
não importa o que estão dizendo, não importa o que seu coração talvez esteja gritando, o que você perdeu vai voltar. Este homem, ele tinha perdido não só a força do trabalho, ele tinha perdido a dignidade, a honra, ele tinha perdido a sua autoestima, ele tinha perdido seu valor próprio, ele tinha perdido sua alegria, ele não podia mais sustentar a família. Este homem tinha perdido muitas vezes palavras de bênção, porque ele era considerado impuro, e o que o impuro pode receber. Mas aí, diga comigo, lugar certo, hora certa, pessoas certas, acontecimentos certos. A Bíblia diz que aquele homem estava ali. Quando Jesus chega na igreja, aquele homem já estava lá. Apesar das lutas, aquele homem não desistiu de buscar a Deus, não desistiu de congregar. Ele sabia que a igreja era o lugar da bênção, era o lugar da cura. Com certeza, quando ele ia na sinagoga, ele chegava no cantinho e ficava à espreita, porque ele não podia aparecer muito, porque podiam mandá-lo embora. Sai daqui, você é impuro. Aquele homem estava na igreja, ele não abriu mão da presença de Deus e nem da casa de Deus, amém? Eu quero dizer, tudo aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, tem um lugar certo, onde essa restauração acontece. Queridos, eu sei, Deus faz coisas maravilhosas, extraordinárias, onde quer que nós estejamos. Lugar, tempo, nada limita Deus, mas nada se compara com o poder da igreja. Aquele homem estava na igreja. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que está assistindo, que está ligado conosco, que você está ligado ao maior poder na terra. A igreja, ela tem o poder quando ela está unida. A igreja tem o poder para a manifestação da cura, para a manifestação da libertação, da restauração, do poder da transformação de vida. Aquele homem não estava na sua casa chorando, reclamando, ele estava na igreja, na hora certa, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E o inverso também é verdadeiro. O lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, trazem acontecimentos ruins, acontecimentos errados. Aquele homem, ele teve a restauração porque ele estava na igreja. Não deixe que nada te pare, nada te impeça de estar na igreja, de buscar a Deus, de congregar, de estarmos juntos, amém? Porque existe uma sinergia, existe um ambiente que nós criamos pela fé. A igreja, diga, a igreja sou eu, mas o corpo de Cristo somos nós, amém? Nós somos um membro, nós somos parte desse corpo, e juntos nós somos a igreja. Por isso, quando você vier todas as vezes à igreja, se lembre disso, fala: Deus, eu estou indo para o lugar certo, eu estou indo para o lugar do poder, do amor. A igreja é lugar de paz, de amor, de alegria, de transformação, de libertação, de restauração, amém? A igreja é lugar de encontrar Deus como família de Deus, é lugar de adorarmos a Deus. A igreja é um lugar onde nós recebemos a restauração não só do nosso corpo físico, mas das nossas emoções. Quantas vezes nós chegamos na igreja cansados, muitas vezes tristes por algo que nós estamos passando, ou por algo que alguém da nossa família está enfrentando. Mas quando nós estamos aqui nesse ambiente, nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós cultuamos ao Deus Todo-Poderoso, recebemos da palavra, chegamos aqui nos sentindo gafanhotos, mas saímos daqui nos sentindo gigantes. É o poder da igreja. Pode aplaudir ao Senhor. O escritor de Hebreus, ele diz assim, 10:25: não deixemos de reunir-nos como igreja. Como é importante nós estarmos aqui. Existem situações que nós vencemos, como eu estava falando, Deus faz coisas extraordinárias onde quer que estejamos. Mas existem coisas que só acontecem na igreja. Nós não vamos ler, mas o Salmo 133 fala que aqui na igreja é onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Existem batalhas que nós só vencemos como igreja, quando nós oramos juntos como igreja, quando nós concordamos, nós estamos ligados pelo sangue de Jesus, amém? Estamos ligados no mesmo espírito, na mesma fé. Ele diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns.
muitos deixaram de congregar. Muitos não congregam dizendo: mas Deus não existe, Deus se esqueceu de mim, Deus não é real. Tem uma história de um viajante que estava passando pelo deserto. Estava ele e o seu guia. Depois de muito tempo viajando, eles encontraram um oásis. E aí aquele guia, à noite, num canto separado daquele viajante, ele estava ajoelhado orando. E aquele viajante perguntou assim: ué, o que você está fazendo aí? Ele falou: estou orando. Orando a quem? Orando a Deus. Ele falou: mas Deus não existe. Se Deus existisse, não existiria tanta coisa ruim nessa vida. Deus não existe. Tudo que eu passei na minha vida. E aquele guia ficou em luta, porque ele não encontrou as palavras para conversar com aquele viajante. E aí ele foi deitar e ficou em luta. E aí teve uma ideia. Deus falou com ele. Ele pegou o camelo dele e deu umas voltas aonde eles estavam com aquele camelo. Quando aquele viajante acordou, ele viu as pegadas de um camelo. E aí falou assim para o guia: oh, você esqueceu de amarrar o camelo? Seu camelo ficou passeando aí. Ele falou assim: sério? Como assim? Você viu o camelo? Aí ele falou assim: não, eu não vi o camelo, mas você não está vendo as pegadas? Você não está vendo as marcas? Você não está vendo as evidências? Aí o guia falou assim: pois é, você não viu o camelo, mas você sabe que ele existe, que ele passou por aqui, por causa das marcas que ele deixou. Assim também é Deus. Você não vê, mas você pode enxergar as evidências da sua existência. Olha para a natureza. E ele falou: olha para esse oásis aqui. Olha para a natureza e veja a evidência de Deus. Olha para o teu irmão ao teu lado. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Deus é real. E quando nós juntos, queridos, nós concordamos, nós buscamos como igreja, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Por isso venha todos os dias felizes mesmo. Não abra mão, não deixe nada esfriar seu coração. Deus não se esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não deixou para trás. Você não está numa fila muito grande, você é prioridade para Deus. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Jamais houve, jamais haverá alguém como Ele. Por isso que a mente humana não alcança o que Deus pode fazer, porque racionalmente é impossível que algumas coisas aconteçam. E de fato é, mas não há nada que a fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, nada que não possa realizar. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 16, do versículo 16 ao 19. Aqui nesse momento Jesus estava perguntando: o que estão falando sobre mim? Sobre quem eu sou? Conversando com os discípulos. Qual é a fofoca do dia? O que eles estão falando nas rodinhas? Quem eles estão falando sobre quem eu sou? E aí Jesus ouve a respeito e aí pergunta: e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A igreja tem o poder, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! A igreja tem o poder de ligar a bênção e desligar a maldição. A igreja tem esse poder. Deus usa a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua vida, mas existe um poder que está na igreja, na unidade da igreja. Por isso, seu coração, todas as vezes que você vier para a igreja, você vai se lembrar disso. E quando vier, muitas vezes aquelas vozes dizendo: não precisa tanto da igreja, você pode buscar a Deus sozinho. Você vai falar: não, eu preciso sim, porque só existem batalhas que eu só venço
junto com a igreja, amém? Eu preciso ligar, eu preciso concordar. Quando nós pegamos, existe uma fogueira, a igreja é como uma fogueira, ardente, queimando no seu auge. Sabe quando você acende a sua churrasqueira para aquele churrasco? Não pensa na comida agora, senão não vou conseguir te trazer de volta. Mas quando você faz aquela fogueira e começa aquele auge, sobe aquela labareda, isso é igreja. Nós somos como aquelas brasas. Se pegarmos uma brasa e tirarmos daquela fogueira, o que acontece com a brasa? Ela vai apagando, aos poucos, vai abrandando a intensidade, a fé, a busca, a oração, o estar congregando juntos. Por isso que tem que estar no meio do fogo, tem que queimar. Nós somos brasas para estar no altar de Deus, amém? Porque é no altar que você recebe encorajamento. Hoje é o primeiro dia da semana, é o dia que nós recebemos encorajamento, recebemos força de Deus, graça de Deus, presença de Deus para enfrentar a semana, para enfrentar as batalhas, para enfrentar os diagnósticos, para enfrentar as más notícias, para enfrentar as dores do nosso coração. É no altar que nós recebemos isso, amém? Por isso hoje, diga para Deus: Senhor, eu não sairei daqui sem receber o que o Senhor já me deu, em nome de Jesus Cristo. Mateus 18, Jesus aqui dizendo mais uma vez: digo-lhes a verdade. Diga comigo, tudo. Diga comigo, tudo é tudo. Ah, será que Jesus quis dizer também a cura dessa depressão? Será que Jesus quis dizer também a restauração do meu casamento? Será que Jesus quis dizer também a alegria no coração do meu filho? Os sonhos no coração da minha filha? Será que Jesus quis dizer também minha empresa, meus negócios, meu trabalho? Será que Jesus quis dizer também meu ministério, meu chamado? Diga comigo, tudo. E ele continua dizendo: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Queridos, nós somos muito mais do que 2 ou 3, amém? Graças a Deus. Jesus disse 2 ou 3. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: glória a Deus porque você está aqui também, amém? Glória a Deus porque vocês estão ligados conosco também. Nós somos muito mais se 2 ou 3 têm o poder de concordarem e moverem o céu em relação à terra. Imagina nós, queridos, imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Se alegre, se levante hoje. Você vai enfrentar as batalhas dessa semana numa percepção e numa visão diferente, à luz da lupa da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, você vai enxergar o que você não enxergava. Aleluia. Aquele homem teve a sua mão restaurada, sua dignidade, sua força, a bênção sobre ele, sua autoestima. Ele foi restaurado, não foi só na mão, não. Muitas vezes nós buscamos algo e pensamos que é só aquilo, como por exemplo, buscamos uma cura. Mais do que a saúde vai ser restaurada, existe muito mais que Deus vai fazer. Pode observar uma família que enfrenta uma luta contra uma enfermidade. Não é só a saúde que é restaurada quando o impossível acontece. Corações são transformados. A família se volta, se une mais, busca mais a Deus. Tudo é transformado. Aquele homem estava no lugar certo. Ele já estava na igreja. Ele já estava lá, esperando. E a Bíblia diz no versículo 8 de Lucas 6... que Jesus então fala para aquele homem: levante-se, venha para o meio. E ele não ficou argumentando: não, Jesus, isso é muito difícil para mim. O que as pessoas vão pensar? E se alguém me rejeitar? E se alguém me criticar? O que você está fazendo aqui? Por que você tem esse sonho? Não é para você. Tá bom do jeito que você está vivendo. Se conforma com o casamento do jeito que é. Filho, é assim mesmo. Diga: em nome de Jesus. Não é assim.
Não precisa ser assim. A Bíblia diz que Jesus chama aquele homem e diz: levante-se, aquele homem vai até Jesus. Ele foi. Diga: não basta querer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa. Quantas pessoas querem uma mudança, querem uma transformação, querem a coisa certa. Martin Luther King, ele tem uma frase muito conhecida que ele diz assim: o que me preocupa, a minha preocupação não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que isso significa? Que muitas vezes tem tanta gente boa, nós queremos tantas coisas boas, mas muitas vezes nós não estamos usando a nossa voz, usando o nosso posicionamento. Aquele homem, se ele ficasse ali à espreita, se ele tivesse os argumentos: não, Jesus, isso é difícil para mim, é difícil perdoar. O senhor não sabe o que essa pessoa fez. É muito difícil me expor dessa maneira. É difícil eu ir ali e estar de frente com pessoas que até então estavam me criticando, me rejeitando, e ter todos os argumentos para não se levantar. Nessa manhã, seja um destruidor de todos os argumentos que te impedem de levantar e responder à voz de Jesus no seu coração, amém? De buscar a Deus, de estar servindo a Deus, de ser fiel a Deus. Destrua esses argumentos, não aceite. Aquele homem, ele venceu o medo, ele venceu a vergonha, ele venceu a preocupação do que iam pensar, do que iam dizer. Quantas pessoas, não buscam a Deus de todo o coração, até como gostariam, mas porque estão presas, estão reféns dos comentários de outros, de amizades, porque o verdadeiro amigo é aquele que quer te ver feliz, que quer te ver bem, quer te ver vencendo, crescendo, onde quer que você esteja, amém? Esse é o verdadeiro amigo. E aí no versículo 10, depois disso, quando ele se levanta, e aí Jesus então pergunta: o que é permitido fazer no sábado? Imagina, aquele momento, Jesus com aquele homem com a mão atrofiada, olhando para os religiosos e falando: o que é permitido fazer no sábado? Tem dia para fazer o bem e o mal? Hoje é dia do mal, então não vamos fazer o bem. Tem dia para salvar? Não, hoje é dia de não fazer nada, deixa essa vida ser destruída. Jesus olhou bem para aqueles religiosos, confrontando, dizendo: todo dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia de estar na casa de Deus, todo dia é dia de cura, dia de libertação, dia de restauração, todo dia é dia de transformação. Ele estava dizendo, ele estava confrontando os religiosos da época. Nós precisamos confrontar as verdades relativas dessa época, os pensamentos, os sofismas, os enganos. Todo dia é dia de buscar a Deus, todo dia é dia de ser fiel a Deus, todo dia é dia de meditar na palavra, todo dia é dia de acreditar nos sonhos, todo dia é dia de trabalhar em direção àquilo que nós cremos, as nossas convicções, todo dia. E depois disso Jesus olha mais uma vez para eles, e aí olha para o homem e diz: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Estender também significa dar, oferecer. E se você observar também, é a posição que nós fazemos para receber. Todo que oferece algo, recebe algo. Jesus fala: estenda a sua mão. Aquele homem naquele momento, ele estava oferecendo seu coração. Oferecer também fala de entrega. Estava entregando suas dores, entregando a vergonha, entregando sua vida, falando: está aqui, estou vencendo a vergonha, estou vencendo o medo, estou vencendo todos os traumas que eu vivi, porque eu não tinha limitação nenhuma, perdi algo, e eu sei como é que é viver assim, e hoje eu estou entregando, estou oferecendo tudo, eu acredito, eu confio. O que você precisa oferecer hoje? Entregar hoje, todo o teu coração, toda a tua vida, esse sonho que você deseja, esse milagre pelo qual você ora, entregar para Deus, falar: Deus, eu confio, eu entrego nas tuas mãos, porque todo aquele que entrega, ele recebe. Salmos 37, versículos 5 ao 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Pelas nossas obras não, pelo sangue de Jesus. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Você é inocente porque não existe mais escrito de dívida contra você. Por isso, entregue. Aquele homem estava ali no lugar certo, teve a atitude certa, ele entregou, por isso ele recebeu. Por isso que alguém, quando retém, até o que ele retém, até o pouco que ele tem, ele perde. Mas aquele que oferece, aquele que multiplica, aquele que se doa, ele recebe mais, lhe é acrescentado. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos onde você está, vocês que estão também ligados conosco. O que você precisa oferecer hoje? Qual é a aliança que você precisa fazer com Deus hoje? Comece a falar com Deus, diga: Senhor, nada vai me tirar da tua presença e também da sua casa. Eu vou permanecer na igreja. Nenhuma situação, nenhuma dor, nenhum problema, nada tirou aquele homem da casa de Deus, nada o impediu de buscar a Deus, e isso fez com que ele estivesse no lugar certo, na hora certa, na hora do milagre. Você nunca sabe qual é a hora do milagre, você nunca sabe qual é a hora daquele insight, daquela ideia, daquele caminho, daquela visão que você vai ter, que você vai enxergar o que antes você não enxergava. Você nunca sabe, mas quando você sempre está no lugar certo, sempre o que é certo virá, acontecimentos certos virão. Fala para Deus: Senhor, eu decido permanecer todos os dias na sua casa, em comunhão com os meus irmãos. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com a igreja de Jesus, e eu decido ter a atitude certa, fazer o que é certo, lutar pelos sonhos que o Senhor tem para mim, buscar, Deus, na tua palavra a direção sobre tudo que devo fazer na minha vida. Ela será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu entrego ao Senhor, entrego o meu coração, entrego essa luta, entrego esse problema. Entregue para Deus agora, entregue a Ele agora nas suas mãos esse problema, essa dor, essa dificuldade. Ele é por você, confie nele e Ele agirá na sua vida, como agiu na vida daquele homem, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Suas águas já estão entre nós, uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênção do céu. Quero receber, quero receber. Abra suas mãos, estenda suas mãos. Diga comigo: Pai, eu te agradeço pela tua presença e pela tua igreja. Jesus, graças eu te dou, porque o Senhor estabeleceu, fundou a igreja sólida, firme, inquebrável, indestrutível. A igreja hoje é o meu lugar, é a minha casa, onde eu decido permanecer te buscando, sendo fiel a ti. Eu sei, nós não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja decidida a fazer a diferença, a vivermos para a glória de Deus e sermos testemunhas do seu agir, dos seus milagres. Eu entrego nessa manhã as minhas lutas, meus problemas, todas as minhas dificuldades da minha família nas mãos do meu Deus. Eu entrego meu coração, toda a minha vida, não o resto dela, mas toda ela, o melhor dela, eu a entrego
nas tuas mãos, e eu creio que o que foi perdido será restaurado, será trazido de volta, será resgatado, porque o meu Deus é poderoso para fazer o impossível na minha vida, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados ainda e a mão no seu peito em direção ao seu coração. Agora é o momento de entregarmos o governo das nossas vidas ao senhorio de Jesus. Ele que pode transformar, Ele que pode restaurar, Ele que pode reconciliar, Ele que pode fazer tudo novo. Nesse momento, convide-o a entrar em sua vida. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu o convido a entrar em minha vida, em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu preciso de Ti, da Sua graça, do Seu amor, do Seu perdão. Transforma a minha vida e ajuda-me a viver a história que Deus escreveu ao meu respeito, em nome de Jesus. Amém? Dê um grande aplauso ao Senhor e diga: obrigado, meu Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Quando você vier para a igreja, você vai sempre se lembrar daquele texto, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lugar de poder, lugar de cura, lugar de alegria, de transformação. Amém? Aonde nós recebemos a palavra que nos ajuda a não somente querermos o que é certo, mas fazermos aquilo que é certo e testemunharmos os milagres dele em nossas vidas. Amém? Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã maravilhosa, manhã de verão. Amém? Glória a Deus. Agradecer a vocês que estão ligados conosco. Se é a primeira vez que você está conosco, fez esta oração, quer uma mudança, quer que ajudemos você nessa caminhada, porque é para isso que a igreja está aqui. Não está aqui para apontar o dedo, está aqui para estender a mão e caminharmos juntos em direção às promessas de Deus. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, o QR Code no YouTube. E melhor ainda, venha conhecer a Igreja Vencedora, Sara. Amém? Nós teremos a maior alegria de te receber. Pode aplaudir ao Senhor. Já receba as boas-vindas. Vamos te esperar. Queridos, quem está aqui conosco pela primeira vez aqui, por favor, faça só um sinal com a sua mão. Tem alguém que está conosco pela primeira vez aqui? Aqui à minha direita, alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo. Que bênção ter você aqui, viu? Você é muito bem-vindo. Nós já estamos encerrando e nós vamos anotar seu pedido de oração, te entregar um livro de presente, amém? E vamos orar por você. Venha conhecer o nosso Arena Jovem, é maravilhoso, amém? Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos convence acerca também da verdade, e a verdade ela nos liberta. Te agradeço pela tua casa, pela igreja, te agradeço, Senhor, porque nós temos não somente a ti, mas nós temos uns aos outros, e eu sou grata por essa família. Que o Senhor continue sendo com cada um, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue curando, restaurando, transformando, salvando em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que você vá para um domingo de alegria, para uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.